Capítulo 1, terceiro diálogo, o sacerdote, parte B. Sacerdote. Convenho em que, no desrespeito às questões em geral, o espiritismo é conforme às grandes verdades do cristianismo. Mas, e os dogmas? Sucede o mesmo no que diz respeito aos dogmas? Não vai ele de encontro a certos princípios que a Igreja ensina? Allan Kardec. O Espiritismo é, acima de tudo, uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Como ciência e como todas as filosofias, tem consequências morais. Estas são boas ou más? Pode-se julgá-lo pelos princípios gerais que acabo de recordar. Algumas pessoas se equivocaram quanto ao verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é suficientemente séria e de molde a merecer uma explicação de nossa parte. Antes de mais nada, façamos uma comparação. Estando na natureza, a eletricidade existiu desde os tempos, produzindo os fenômenos que conhecemos e outros que desconhecemos ainda. Ignorando-lhe a causa verdadeira, os homens explicaram esses fenômenos das mais extravagantes maneiras. O descobrimento da eletricidade e de suas verdadeiras propriedades veio destruir um sem número de teorias absurdas, fazendo luz sobre mais de um mistério da natureza. O que a eletricidade e as ciências físicas, de um modo geral, fizeram para com certos fenômenos, o Espiritismo faz para com os fenômenos de outra ordem. O Espiritismo está, pois, na natureza e no mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que outra coisa não são senão as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram seus envoltórios materiais. Estes são os seres que designamos pelo nome de espíritos e que nos rodeiam incessantemente, exercendo sobre os homens a sua revelia uma grande influência. Na parte moral e até certo ponto na física desempenham um papel importante. O Espiritismo está, pois, na natureza e pode dizer-se que, numa certa ordem de ideias, é uma força como a eletricidade e como a gravitação, sob outro ponto de vista. Os fenômenos cuja origem está no mundo invisível deveriam produzir-se, com efeito se produziram, em todos os tempos. Eis a razão por que a história de todos os povos os menciona. Somente devido à ignorância, como sucedeu com a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos a causas mais ou menos racionais, dando, sob este conceito, livre curso à imaginação. Melhor observado, depois de sua divulgação, o Espiritismo faz luz sobre uma multidão de questões até hoje tidas como insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. A prova disso é que conta entre seus adeptos homens de todas as crenças e que não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de cumprir com os deveres de seu culto, quando não são expulsos pela Igreja. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até mesmo budistas e brahmanes. Baseia-se, pois, em princípios que independem de qualquer questão dogmática. Suas consequências morais estão implicitamente no cristianismo, porque de todas as doutrinas, o cristianismo é a mais digna e a mais pura.
Por esta razão, de todas as seitas universais, são os cristãos os mais aptos a compreendê-lo em toda a sua verdadeira essência. E por isso pode ser censurado? Sem dúvida, cada um pode fazer de suas opiniões uma religião e interpretar a seu gosto as religiões conhecidas. Mas daí a constituir uma nova igreja vai uma grande distância. Sacerdote. O Senhor faz, não obstante, as invocações segundo uma fórmula religiosa. Allan Kardec. Anima-nos certamente um sentimento religioso nas evocações e em nossas reuniões. Não existe, porém, uma fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo. A forma não vale nada. Nós o invocamos em nome de Deus porque cremos em Deus e sabemos que nada se cumpre neste mundo sem a sua permissão. E porque se Deus não lhes permitisse vir, não viriam. Em nossos trabalhos, procedemos com paz e recolhimento, pois esta é uma condição imprescindível à observação dos fenômenos e, em segundo lugar, porque reconhecemos o respeito que é devido àqueles que já não vivem na terra, qualquer que seja a condição feliz ou infeliz em que se encontrem no mundo dos espíritos. Endereçamos um apelo aos bons espíritos porque, conscientes de que os há bons e maus, procuramos evitar que estes últimos venham se imiscuir sorrateiramente nas comunicações que recebemos. Isso tudo o que prova? Que não somos ateus, o que de nenhum modo implica em que sejamos religiosos. Sacerdote. Pois muito bem, o que dizem os espíritos superiores no tocante à religião? Os bons devem certamente aconselhar-nos e guiar-nos. Por exemplo, se eu não tivesse religião e desejasse escolher uma, perguntar-lhes-ia: que aconselhais que eu seja? Católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon? Que responderiam eles? Allan Kardec. Em todas as religiões há que se considerar dois pontos: os princípios gerais comum a todas e os particulares de cada uma em separado. Os primeiros são os que acabamos de mencionar, e esses o proclamam todos os espíritos, qualquer que seja a classe a que pertençam. Quanto aos outros, os espíritos vulgares, mas que não são malignos, podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma e induzir os homens a certas práticas, por convicção pessoal ou por conservarem as ideias da vida terrena, ou ainda por prudência, a fim de não chocarem as consciências timoratas. O Senhor crê que um espírito ilustrado, o próprio Fenelon, por exemplo, dirigindo-se a um muçulmano, seria capaz de afirmar com falta de tato que Maomé é um impostor e que ele, muçulmano, estará condenado a menos que se torne cristão? Não, não o fará, pois que seria desprezado. Em geral, e a menos que sejam solicitados por alguma consideração especial, os espíritos superiores não se ocupam de pormenores e se limitam a dizer: Deus é bom e justo, só almeja o bem. A melhor, pois, de todas as religiões é aquela que só ensina o que está conforme a bondade de Deus e sua justiça, a que dele oferece a ideia maior, a mais sublime, e não o rebaixa, atribuindo-lhe mesquinhamente
as paixões humanas, a que torna os homens bons e virtuosos e que lhes ensina a se amarem uns aos outros como irmãos, a que condena toda a maldade dirigida ao próximo, a que não autoriza a injustiça sob quaisquer pretextos, a que não prescreve nada contrário às leis imutáveis da natureza, pois Deus não se contradiz, aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade, a que mais tende a combater o egoísmo e menos alimentar o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim, em cujo meio menos mal se acometa, pois que uma boa religião não pode ser pretexto de nenhum mal, tampouco deixar-lhes portas abertas diretamente ou por interpretação. Veja, julgue e escolha. Sacerdote. Suponha que determinados pontos da doutrina católica sejam negados pelos espíritos que o Senhor considera superiores. Imaginemos que possam ser errôneos. As pessoas que, com ou sem razão, os tomam por artigos de fé e, em consequência, neles moldam suas ações, não teriam a salvação prejudicada por essa crença, segundo os espíritos? Allan Kardec. Não, por certo. Ela não as impede de praticar o bem. Ao contrário, ao bem as impele, ao passo que a crença, mesmo a melhor fundamentada, prejudicá-las há de servir de ocasião para a prática do mal, ao não cumprimento da caridade para com o próximo, se as tornar duras e egoístas. Por que então já não estariam obrando segundo a lei de Deus? E Deus olha antes o pensamento que as ações. Quem ousará sustentar o contrário? O Senhor acredita, por exemplo, que a fé seria proveitosa a um homem que cresce firmemente em Deus e em seu nome cometesse atos desumanos ou contrários à caridade? Não será, neste caso, mais culpado, uma vez que tem os meios de estar esclarecido? Sacerdote. Assim, o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente com os deveres de seu culto não cai na censura dos espíritos? Allan Kardec. Não, se isto for para ele uma questão de consciência e se o fizer com sinceridade. 1000 vezes sim, entretanto, se for hipócrita e se sua piedade for apenas aparente. Os espíritos superiores, aqueles que têm por missão promover o progresso da humanidade, levantam-se contra todo o abuso que possa retardar o progresso. Igualmente se levantam contra os indivíduos e as classes sociais que se aproveitam desses abusos. E o Senhor não negará que a religião dos mesmos nem sempre tem estado isenta. Se entre os seus ministros existem os que cumprem sua missão com abnegação cristã, que a tornam grande e bela e respeitável, não pode deixar de convir em que nem todos compreenderam a santidade de seu mistério. Os espíritos combatem o mal onde quer que se encontre, e assinalar os abusos da religião equivale a atacá-la? Não, ela tem inimigos piores, os que difundem os abusos, pois que estes são os responsáveis pelo desabrochar da ideia de que algo melhor precisa haver para a substituir. Se algum perigo corresse à religião, seria preciso atribuí-lo aos que dela apresentam uma falsa ideia, transformando-a em arma de paixões humanas e explorando-a em proveito de ambições pessoais. Sacerdote. O Senhor disse que o Espiritismo não discute dogmas
e, entretanto, defende certos conceitos combatidos pela Igreja, como a reencarnação, a presença do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência do demônio, do purgatório e do fogo do inferno. Allan Kardec. Há muito tempo essas questões vêm sendo discutidas, e não foi o Espiritismo que as trouxe para o terreno dos debates. À margem desses problemas, há controvérsias na própria teologia, mas só o futuro poderá julgar. Domina-as todas um princípio, a prática do bem, que é uma lei superior, a condição sine qua non de nosso futuro, como aprova a condição que se acham os espíritos que conosco se comunicam. Acredite se quiser, não chamas do inferno e nos tormentos materiais, se isso o pode preservar do mal e desde que lhe traga luz para aquelas questões. Sua crença, afinal de contas, não tornará reais as coisas que não existem, se de fato não existirem. Creia, se lhe agrada que não temos senão uma existência corporal, isso não lhe impedirá de nascer aqui ou em outra parte a sua revelia, se assim tiver de ser. Creia que o mundo inteiro foi feito em 6 vezes 24 horas, se tal for sua opinião. Isso não impedirá que a Terra ostente escritas em suas camadas geológicas as provas do contrário. Creia, se lhe apraz, que Josué deteve o movimento do Sol. Isso não impedirá que a Terra gire. Creia que há apenas 6.000 anos encontra-se o homem na face da Terra. Por isso, os fatos não serão impossibilitados de provar o absurdo dessa crença. E que dirá o Senhor, se um belo dia, quando menos esperar, a inexorável geologia vier demonstrar com vestígios incontestáveis, como já provou tantas outras coisas, a anterioridade do homem? Creia na existência do demônio. Creia em tudo o que quiser, se a crença nessas coisas puder torná-lo bondoso, humano e caritativo para com seus semelhantes. Como doutrina moral, o Espiritismo só impõe uma coisa: a necessidade de praticar o bem e não praticar o mal. É uma ciência experimental, conquanto, volto a repetir, tenha consciências morais que, por sua vez, constituem a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, essas ele deixa à consciência de cada um. Note, porém, que o Espiritismo não nega, em princípio, alguns dos pontos divergentes dos quais o Senhor acaba de falar. Se tivesse lido tudo o que tenho escrito nesse particular, teria notado que se limita a dar-lhes uma explicação mais racional e mais lógica que a vulgarmente admitida. Assim, é que não nega a existência do purgatório, por exemplo. Pelo contrário, demonstra a sua necessidade e justiça. Faz ainda mais que isso, define-o. O inferno tem sido descrito como uma fogueira imensa. Evidentemente, não é assim que o entende a alta teologia. Diz que esta é uma figura, que o fogo em que se abrasam os condenados é um fogo moral, símbolo das dores mais intensas. E quanto à eternidade das penas, se fosse possível devassar a opinião pública para conhecermos as opiniões íntimas, se fosse possível interrogar todos os homens dotados de raciocínio e compreensão, mesmo os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, pois a ideia da eternidade dos suplícios é a negação
da infinita misericórdia de Deus. Ademais, eis o que diz a doutrina espírita nesse particular. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforços em praticar o bem. Do fato da duração do castigo estar subordinada ao arrependimento, resulta que o espírito culposo, que não se arrependesse nem se melhorasse nunca, sofreria sempre, sendo para ele uma eterna a pena. A eternidade do castigo, pois, deve ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o término de sua situação e crerem que sofrerão para sempre. Isso constitui um castigo para eles. Quando, porém, o arrependimento lhes abre a alma, Deus faz com que entrevejam um raio de esperança. Esta doutrina está, evidentemente, mais conforme à justiça de Deus, que castiga enquanto persistimos no mal e que perdoa quando voltamos ao bom caminho. E quem concebeu isso? Nós? Não, são os espíritos que o ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos oferecem. Portanto, os espíritos não negam as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos. E esse quadro comove-nos mais do que os das chamas eternas, pelo fato de ser perfeitamente lógico. Compreendem-se que isso é possível, que deve ser assim, que essa situação é consequência lógica de um estado de coisas e pode ser aceita pelo raciocínio do filósofo, visto não conter em si absolutamente nada que repugne a razão. Este é o motivo por que as crenças espíritas trouxeram ao bom caminho uma multidão de pessoas, algumas até materialistas, e que não se haviam detido ante o temor do inferno, tal qual nos é descrito.